Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de hidráulica, né? Especificamente da parte de bombas. Hoje a gente vai estar falando sobre a bomba de pistão axial, né? Essa bomba, no que diz respeito a seu funcionamento, né? Ela tem como base um tambor inclinado, né? Acionado internamente, né? Esse tambor inclinado ele acaba servindo de elemento base para admissão e saída do fluido, né? Ou seja, se tem um orifício de entrada, um orifício de saída do fluido, né? E os pistões eles trabalham de forma rotativa, né? Então ele possui uma camisa simétrica, né? Que aloja os pistões. Então, quando esse elemento gira, o pistão que entra em contato com o orifício de entrada do fluido, ele entra quase que vedado com o limite da sua camisa, e quando o giro ele vai continuando, esse cilindro ele vai se afastando por meio do deslocamento da camisa, do tambor, né, já que é um deslocamento angular. E quando ele vai fazendo esse deslocamento, ele acaba tendo maior admissão do fluido, e depois chega um ponto que ele acaba liberando, né, esse fluido, né. Aqui no caso é o contrário, né? Aqui a gente teria a relação de entrada e aqui a relação de saída, né? Então aqui teria a admissão do fluido e aqui a saída do fluido. Você pode observar aqui o tamanho, né, da área volumétrica para a admissão do fluido. As bombas de pistão axial, elas acabam tendo uma ampla aplicação, né, já que eles trabalham tanto com hidráulica estacionária como hidráulica móvel, né, devido à precisão, né, a eficiência, né, do bombeamento que é causado por ela. Né. O mecanismo da bomba, ele basicamente é esse tambor, né, um tambor de cilindro, e pistões, sapatas, né, e a placa de deslizamento. Né. Essas bombas, ela acaba sendo muito popular, né, na indústria também, acaba tendo uma excelente aplicação na indústria. E acabam atuando de fato, né, com circuitos hidráulicos abertos ou fechados, né, e tem como grande foco essa questão do desempenho, né. Se a gente fosse levar em consideração aí um ponto crítico dela, é a manutenção. Vocês podem observar que ela tem uma série de elementos, né, ela possui mola também interna, né, que ajuda aí no que diz respeito a o tipo de análise de vazão, né, que você vai ter aí com o elemento. Ela faz justamente o controle aí da inclinação do tambor. Então isso aí acaba fazendo com que seja um ponto crítico, que é a manutenção, mas a nível de eficiência ela tem um desempenho muito elevado. Aqui simulando, né, pegando dados de um fabricante. Aqui a gente tem alguns dados, né, de fabricante, né. Por exemplo, trazendo tamanhos nominais, né, da bomba, pressão aí 280 bar, pressão nominal do trabalho, né, pressão limite 350 bar, a questão da construção com disco inclinado, né, que é uma parte muito importante, que é o deslocamento volumétrico, né, que é unidade de centímetros cúbicos por rotação, né, que é o quanto a bomba vai estar bombeando, né, a cada giro. Né. Outra característica também, o elemento de acoplamento, né, essas bombas elas normalmente não vêm com motor, né, então ela precisa ter acoplamento, né, aqui trazendo um exemplo de acoplamento, né, ou melhor, né, do eixo dentado, né, que vai servir aí de acoplamento, né, que é um eixo de 1,4 polegadas, né, 14T, né, ou seja, 14 dentes, que possui justamente essa especificação, né, aqui trazendo um furo roscado, né, uma rosca UNC, aqui a relação dos dentes, né, que são os dentes estriados, e aqui a norma e o diâmetro dela específico, né, e aqui trazendo o comprimento útil dos dentes, né, 38 milímetros. Né? Então essa bomba ela tem esse detalhe construtivo mais complexo e precisa de um alinhamento de característica muito precisa. Né? Inclusive os nossos próximos vídeos a gente vai estar focando aí em alinhamento de bombas. Bom, essas são características, né, gerais das bombas de pistão axial. Né? A gente vai estar trazendo aí depois mais vídeos aí falando sobre bombas de outros tipos, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu. Oi pessoal, tudo bem?
Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de hidráulica, né? Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre equilíbrio de força, né, com base em deslocamento hidráulico, né? Tomando como referência aí fluido confinado, né? Onde a gente tem justamente três relações bem interessantes, né? Onde a gente tem aqui a aplicação de força, onde a gente tem altura, deslocamento e a gente tem área, né, do elemento. Então, nesse caso aqui, o que é que acontece? Você tem uma força aplicada, né, em uma área A1, né, e essa força aplicada por um determinado deslocamento, né, ela vai representar, né, uma relação proporcional, né, de deslocamento de altura aqui para a região A2. Obviamente, A2 você observa aqui que é uma área maior do que A1, né, e consequentemente você vai ter, né, uma distribuição de força maior, né. Por quê? Por causa da área de A2, que é uma área maior do que A1, né, levando em consideração aí o princípio de Pascal, onde você aplicar uma força, né, em um elemento confinado, né, com fluido hidráulico, né, essa força ela vai se multiplicar igualmente em todos os pontos, né, daquele recipiente, né. Então é basicamente isso que ocorre, né. Então quando se tem essa força aplicada em A1, ela se distribui proporcionalmente aí nesse tubo, né. A gente vai justamente fazer um cálculo, né, para verificar como é que fica a relação, né, de proporção desses elementos, né. Então a gente tem conhecido aí a área A1, né, que está aqui em cima indicado, né, a relação de A1. A gente tem conhecido a área A2, né, a gente tem conhecido a área, ou a força 1, que é 20 newtons. A gente tem a área 1, que é o deslocamento que vai ser realizado, que é de 5 centímetros. E a gente está querendo justamente saber qual a força aplicada, no caso, a força que será distribuída, né, que é F2, e com base no deslocamento de H1, qual vai ser o deslocamento H2, né? Então é justamente os dois que a gente está querendo saber, né? Nesse vídeo a gente vai descobrir a força, né? Na segunda parte a gente vai verificar a questão da altura 2, né? Quanto é que foi deslocado, né? Então a gente toma como base essa fórmula, né? Onde para descobrir a força 2, onde a gente vai ter a área 2 dividido pela área 1, né? No caso aí 10 metros ou 10 centímetros quadrados por 2 centímetros quadrados, né? Então quando você vai ter centímetro quadrado por centímetro quadrado, anula, né? E multiplicando pela força F1, você vai ter a nova força resultante F2, né? Então nesse caso aí a gente vai ter 10 centímetros quadrados dividido por 2, vai dar 5. 5 multiplicado por 20 vai dar 100 newtons, né? Então essa é a força que será resultante, né, com base nesse deslocamento F1, né? Então com base no deslocamento F1 a gente vai ter essa nova força que é F2, que a gente observa aí que é 5 vezes maior do que a força F1, né? Ou seja, você aplicou 20 newtons de força e teve uma multiplicação de 100 newtons, né? Esse diagrama aqui também é muito chamado de alavanca hidráulica, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de hidráulica, né? Hoje a gente vai estar gravando o vídeo 2, né? Referente aí à alavanca hidráulica, né? Distribuição de força. No último vídeo a gente calculou a força F2, né? Com a aplicação da força F1, né? E agora a gente vai estar justamente calculando, né, qual o novo deslocamento, no caso H2, com a aplicação da força F1 por uma determinada distância, né? No caso, a distância aplicada, né, com base na força F1, que é de 20 newtons, a distância aplicada foi de 5 centímetros, né, que é a altura, né? E nesse caso aí é inversamente proporcional, né, à altura H2, que é que a gente está querendo descobrir, né? No último vídeo a gente fez justamente esse cálculo, né, para descobrir a força, né, a força resultante é F2, e agora a gente vai descobrir aí a altura 2, né? Para descobrir a altura 2, né, a gente vai ter justamente essa fórmula, né? A1 dividido por A2 multiplicado por H1, né? Então nesse caso aí a gente vai ter 2 centímetros quadrados dividido por 10 centímetros quadrados, né? Então 1 centímetro quadrado por centímetro quadrado anula, né, a unidade, né? Então aí você vai ter 2 dividido por 10, né, e o resultado multiplicado por 5, que vai ser a nova altura resultante, né? Nesse caso, se você pegar 2 dividir por 10, vai dar 0,2, e nesse caso aí, multiplicando por 5, vai dar justamente 1, né? 1 centímetro é justamente a relação da nova altura, né, encontrada, né? Então, enquanto você tem
uma multiplicação de força, né, quando você faz esse tipo de execução, né, enquanto alavanca hidráulica. Já referente à altura, né, a altura acaba sendo inversamente proporcional, né, ou seja, ela diminui. Né, você tem uma maior força, mas a área deslocada ela acaba sendo menor, tá bom? Ou a área, não, desculpa, o comprimento deslocado acaba sendo menor. Então, nesse caso aí, fechando aqui as informações, né, que estava faltando, no caso aqui H2, agora a gente já sabe quanto é H2, H2 vai ser igual a 1 centímetro. Né? Então você tem a área 1, 2 centímetros, área 2, 10 centímetros, força 1, 20 newtons, força 2, 100 newtons, H1, que é a altura 1, 5 centímetros, e a H2, né, que é a altura 2, 1 centímetro. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de pneumática, né? Hoje a gente vai estar atendendo aí, um pedido de um colega aí, assinante do canal, né? Que mandou um e-mail, né, pra gente perguntando justamente sobre consumo, né, do ar comprimido, né, o sistema pneumático, né? Na verdade a gente vai estar fazendo uma revisão, a gente já tem vídeos, né, no canal falando sobre isso, né, sobre essa questão de consumo, né? Mas aí a gente achou interessante o questionamento dele, vai estar dando uma geral, né, falando sobre esse tema aí de forma geral, né. No próximo vídeo que a gente falar sobre pneumática, a gente vai estar já falando sobre cálculo especificamente voltado à questão do consumo. Né. O que acontece? Um sistema pneumático ele tem como base justamente, né, sempre um elemento que vai estar gerando o ar comprimido para o sistema. O sistema pneumático ele sempre vai ter um elemento que vai estar gerando, né, esse ar comprimido para o sistema. Né. Nesse caso aqui a gente está indicando, né, o compressor, né, que é normalmente o elemento que vem a gerar esse ar comprimido. Né. Só que tem um detalhe que é o seguinte: o compressor, estrutura, né, física, o qual vai estar realizando, né, o processo de aspiração, né, e de concentração do ar comprimido em um reservatório, é esse elemento aqui, né, que está marcado aí de verde, né, que um compressor é tipo pistão, né, e aí o que acontece? Essa parte aqui embaixo é onde fica armazenado o ar comprimido, que é justamente o reservatório, né. Então é esse reservatório aí que vai ter o volume de ar comprimido e consequentemente o ar comprimido pressurizado, ou seja, uma determinada pressão, tomando como base aí o que o compressor venha a suportar, né. Esses compressores eles têm como premissa, né, sempre um ponto máximo, né, de pressão e um ponto mínimo de pressão que fazem com que tenham a atuação do circuito. Né, tem uma atuação do circuito. Isso basicamente vai servir de quê? Né, na concepção de consumo. Quando o compressor ele atinge o seu pico máximo, né, ou seja, o cabeçote dele entra em funcionamento, né, o motor ativa o cabeçote dele, ele aspira o ar externo e manda para o reservatório, chega um ponto que a pressão ela eleva, chega no limite setado, né, lembrando que aqui é um vaso de pressão, né, consequentemente ele tem um limite, né, de pressão suportado, né. Então, nesse caso aí, quando ele chega nesse ponto aí, ele atinge o seu pico máximo e o compressor ele recebe um sinal, né, por meio aí de um pressostato, né, e indicando que chegou a pressão máxima e ele para lá o motor, né. Então, aqui, internamente no reservatório, ele vai estar o que a gente chama popularmente de cheio, né. Então, ele vai estar cheio. Né? E nesse caso aí, quando o sistema ele começa a entrar em uso, né? Ou seja, os seus atuadores começam a ter movimentos, né? Ciclos efetivos, exemplo como cilindro, né? Ou se o sistema ele tiver vazamento, que é algo bem comum, principalmente para sistemas complexos, né? Então, o próprio vazamento, o consumo dos atuadores vai fazendo com que esse volume de ar comprimido no reservatório ele venha a diminuir. Só que ele tem que diminuir até o ponto mínimo, né, útil aí do equipamento, porque senão, imagina, o sistema ele está lá funcionando, né, e em determinado momento ele para, porque o volume do compressor ficou muito baixo e ele voltou a atuar novamente para encher, né, preencher lá aquele reservatório e o sistema parou, né. Então não é assim que funciona. Quando ele chega no mínimo, ele ainda está garantindo, né, a pressão no sistema e ele, com base naquela situação do pressostato do sensor, ele volta a atuar fazendo com que o reservatório venha a ficar cheio.
Beleza, né? Então ele trabalha nesse ciclo, né? Aumentando o volume, diminuindo o volume com base no consumo do próprio circuito, né? O circuito que está aqui representado, né? Então esse circuito, quando ele começa a atuar, ele toma como base isso. No circuito, como eu falei, você tem principalmente consumo por meio dos atuadores, né? Você tem às vezes vazamento do sistema, às vezes acontece, você também tem a perda de carga no próprio atrito, né? No próprio contato, né? Do sistema com as mangueiras. O ar comprimido ele tem um problema grande que é a questão da umidade, né? Então, quanto mais umidade para o sistema, mais difícil a resistência, né? O pior é a resistência dos elementos, faz também com que se tenha um aumento do consumo, né, elevado, comprimento das tubulações, número de curvas, enfim, você tem uma série de elementos que ajudam aí no consumo dele, né, no consumo desse ar comprimido. E esse consumo ele vai estar parametrizado com base no compressor. Então, aí vem um outro ponto. Se o compressor ele estiver mal dimensionado, pode ser que ele entre em atuação constante, né? Ou seja, você tem um gasto excessivo, porque o motor dele vai estar ativado de bastante tempo, e mesmo assim ele não vem atender o teu pico de pressão do sistema. Por exemplo, o pico de pressão do sistema é de 6 bar, ele está dando lá 5 bar. Né? Porque na atuação do sistema, aquele compressor não está atuando. Então entra um ponto aí que é justamente o reservatório e o tempo de enchimento desse reservatório, né? Exemplo, qual tipo de compressor que você vai estar utilizando? É de fato compressor tipo pistão? É um compressor tipo parafuso? Né? Ou outro tipo de compressor? Então entra essas perguntas aí na análise do dimensionamento do sistema, né? Mas é sempre importante ficar atento com essa situação, que os elementos eles acabam consumindo ar comprimido. Então um detalhe importante que é o seguinte, né? É muito comum você ter, principalmente, né, em cursos, né, ter aulas em paralelo de sistema pneumático e sistema hidráulico. De fato, a lógica é muito parecida, mas tem um detalhe que é muito importante, que é o seguinte, né, nos sistemas hidráulicos, né, os sistemas fechados, o fluido hidráulico ele sempre retorna, né, para o reservatório. No ar comprimido, no sistema com ar comprimido, o ar comprimido ele não volta para o reservatório, ou seja, ele não volta lá para o reservatório do compressor, né? Ele volta para a atmosfera, o qual o sistema de aspiração dele vai estar retirando aquele ar, né? Essa matéria que ele necessita para estar mandando de volta para o reservatório, né? Então aí é uma diferença importante. Né? Em contrapartida, o sistema hidráulico para estar em plano de funcionamento, ele tem que a bomba, né? Ele tem que estar lá em funcionamento constante, né? E aí são as variações que tem. Sistema hidráulico, sistema pneumático, né? Qual que você vai utilizar, dependendo do tipo de pressão, de força que o seu sistema necessita. Mas a nível do sistema pneumático é assim que funciona o consumo dele. Né? Ele tem essas variáveis, né? Mas o grande detalhe é ter um compressor que suporte, né, esse sistema, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!